Olá, meus queridos alunos. Estou com muita saudade de vocês. Infelizmente, nós estamos passando por um momento de dificuldade devido a essa doença aí que está se instalando. E nós estamos em casa, guardadinhos, esperando o momento de tudo dar certo. Mas creio em Deus que tudo dará certo e a gente vai voltar a ter nossas aulas normais, em nome de Jesus. Então, para esses dias de isolamento social, a Pro preparou com muito carinho algumas aulas para vocês. Então, a primeira aula que eu vou preparar para vocês foi a aula de língua portuguesa. E eu separei três assuntos assim super fáceis que vocês vão tirar de letra, eu tenho certeza. O primeiro assunto que eu coloquei foi dígrafo. Gente, o que é dígrafo? Dígrafo é a reunião de duas letras na mesma palavra, mas que representa um único fonema. Vocês sabem o que é fonema? Fonema é a mesma coisa que som. E elas podem estar em sílabas separadas ou em sílabas juntas, certo? E o próximo assunto que eu coloquei foi ortografia. Trabalhar o M e o N. Como é que eu uso o M? Tem uma regrinha básica. Antes de P e B, a gente escreve com M. Nas outras letras, nas outras consoantes, nós colocamos N. Mas também nós tem palavras que terminam com M, né? Vamos ficar ligados nisso também. Daí acabamos só a explicação da nossa primeira aula de língua portuguesa. Aí eu preparei uma segunda aula de matemática. Aí me Good foi Mercedes. Eu gosto muito de matemática. Eu tenho certeza que vocês, meus alunos, gostam tanto quanto eu. Então, o primeiro assunto que eu preparei de matemática foi expressões numéricas. O que é expressão numérica? É um grupo, uma reunião de adições, de subtração, multiplicação e divisão, que essas operações que podem ser resolvidas. Agora, para isso tem umas prioridades, tem uma técnica. Mas nesse momento vou me deter em adição e subtração. Você resolve aqui de acordo com o que aparece. Se apareceu primeiro a adição, eu resolvo a adição. Se aparecer a subtração, eu resolvo a subtração. Então eu deixei aqui um exemplo para vocês. Ó. 14 mais 8 é igual a 22. Menos 4, que é igual a 18. Muito fácil. E agora você vier com sinais de associação, que são os parênteses. Em primeiro lugar, a gente resolve os parênteses. Depois a gente resolve os colchetes. E por último, a chave. Se vocês seguirem exatamente essas dicas que a Pro deu, vocês não vão ter nenhuma dificuldade para estar fazendo essas expressões numéricas, certo? E o próximo assunto de matemática é propriedade da multiplicação. Gente, a propriedade da multiplicação, elas são idênticas à propriedade da adição. Mas, por outro lado, na adição estou somando e na multiplicação eu estou multiplicando. Nada mais lógico, né? Então, a primeira propriedade é a comutativa. O que quer dizer a propriedade comutativa? Tem uma falazinha bonitinha pra gente. A ordem dos fatores não altera o produto, certo? Então, se eu trocar a ordem das parcelas, o resultado vai dar o mesmo. Legal? E na propriedade associativa, eu posso associar esses elementos de maneiras diferentes e o resultado também não se altera. Então, nesse momento que eu vou usar essa expressão para fazer de maneira diferente, associar de maneira diferente, eu posso estar usando os parênteses e resolver mais ou menos como eu resolvo a expressão numérica com parênteses. Muito fácil também. Outro assunto que eu gosto muito de fazer é dobro. Quando é que eu faço o dobro? Eu multiplico o número 2 vezes. Então, se eu ganhei 2 chocolates e Rita ganhou 2 vezes 2, 4. Então, o número multiplicado por 2 é o dobro. Se eu multiplicar por 3, é o triplo. Se multiplicar por 4, é o quádruplo. Se eu multiplicar por 5, é o quíntuplo. Então, essas atividades vão estar no livro de matemática para vocês estarem fazendo, certo? Legal. E nossa terceira aula é a nossa aula de ciências. Gente, muito legal. Sabe por quê? Porque cada um de nós podemos ser um cientista. Como é que a gente é um cientista? Observando os fenômenos da natureza. Então a gente observa o sol, o nascer do sol, o pôr do sol, né? Observamos as trovoadas, o relâmpago. Nesse momento que estou fazendo essa observação, nós somos também um cientista. Mas hoje nós vamos deter no sistema solar. O que é sistema solar, gente?
é um aglomerado de cometas, asteroides e planetas que giram em torno do Sol. Mas nós sabemos também que antigamente o Sistema Solar tinha 9 planetas. Como vocês sabem, nós fizemos até uma charadinha um dia na sala, né, sobre isso. E a gente está dando continuidade a esse assunto. Mas o planeta Plutão, ele ficou desclassificado. O que aconteceu com ele, gente? Como ele ficava um pouco mais distante do Sol em relação aos outros, ele hoje é chamado de planeta anão. Ele ficou pequenininho. Então vocês agora vão continuar sendo cientista, fazendo a atividade proposta que a própria preparou, certo? Dando continuidade aqui à nossa aula. Eu preparei uma aula de história. Gente, que curioso. Vocês vão estudar um pouco sobre os sambaquis. Quem são esses povos? Eles viveram na antiguidade, antes da história, na pré-história. E eles tinham uma maneira de viver completamente diferente dos índios Tupi-Guarani. O que é que eles faziam? Em vez de caçar, trabalhar na agricultura, domesticar animais, o que é que eles faziam? Eles se alimentavam de moluscos. Então eles comiam polvo, mexilhões, ostras, essas coisas assim deliciosas. Espertinho eles, não é verdade? Então você vai continuar, através da leitura do livro de história, avançar sobre sambaquis. Eu só fiz dar uma entradinha para vocês ficarem com um pouquinho de noção, assim quando vocês começarem a pesquisar o assunto, certo? E eu preparei para vocês também a última aula, que é a de geografia. Bom, na aula de geografia, eu preparei uma aula sobre as regiões brasileiras. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele é como nós sabemos, o nosso país é um país imenso, um país muito grande. Então, para facilitar a administração e até para a gente que está estudando também, ele foi dividido em 5 regiões. Que regiões são essas? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, toda a população brasileira, que é mais ou menos 207 milhões de habitantes, estão distribuídas nessas 5 regiões. Agora, por que eu falei aproximadamente? Porque nós não podemos ter certeza, porque o censo se faz de 10 em 10 anos. Então, a todo momento nasce gente e morre gente. Então, isso está sempre mudando, certo? Então, não pode ter exatamente um número específico, certo? Então, gente, eu preparei com muito carinho essa aula para vocês. Espero que tenha contribuído um pouco para o seu entendimento e para que vocês estejam fazendo atividades propostas que estão todas no livro. Agora eu vou dar uma dica aqui. Quem está sem livro, vem aqui da escola, pega os assuntos e pode estar estudando e fazendo atividades, pesquisando na internet ou em outros livros, dando um jeitinho para não ficar sem estudar, certo? Então eu quero agradecer vocês, porque estamos com vontade de estudar e aprender ainda, né? Apesar dessa diferença de maneira que nós estamos dando aula para vocês. Espero que tenham contribuído. Um beijo no coração, saudade e se cuide, não saiam de casa.